Supõe para mim Êxodo 3, de 1 a 5. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou. Moisés viu um espinheiro pegando fogo, mas não queimava os galhos. Curioso, ele tentou chegar perto, mas Deus viu que ele estava se aproximando e falou: para aí, tire suas sandálias, porque este lugar é um lugar santo. Por que que Deus pediu para Moisés tirar as sandálias? Um lugar santo. Aqui é um lugar santo. Está todo mundo calçado. Por que que ele pediu? Trazendo para o nosso mundo espiritual, para que serve os sapatos? Naquela época usava mais sandália do que sapatos. Tinha sapatos. Mas como lá a terra era areosa, uma areia fina, ela entrava dentro do sapato e a pessoa andando ia machucando, ia lixando o pé. E a sandália, conforme você dá só uma chacoalhadinha, saía a areia. Então era mais fácil. Por isso naquela época era melhor andar de sandália do que com os sapatos da época, que não deveria ser macio igual de hoje, né? E então o pé se afundava naquela areia, né, entrava, então a sandália era bem mais fácil. E além de proteger da areia quente, que queimava ali, protegia de pisar nos espinhos, né? Então Deus pediu para ele tirar as sandálias, porque as sandálias dele pisou no mundo impuro. E aquele lugar era lugar consagrado, lugar santo, no lugar que Deus estava. Então, como a sandália protegeu o pé dele das impurezas, ele pediu para tirar para os pés entrar puro naquele lugar. No mundo espiritual, nós devemos andar calçados da hora que nós levantamos à hora que nós vamos deitar, mas não com sapato de tecido, couro, né, borracha. Nós devemos com sapatos espirituais, porque o mundo está impuro, cheio de pecado, e se nós não andarmos revestidos de sandálias, sapatos espirituais, como que nós vamos chegar impuro na presença de Deus? Como que nós vamos chegar em pecado diante dEle? Ou a hora que chegar a nossa senha, que Jesus vem te buscar. Hoje mesmo eu vi estava assistindo uma pregação lá, o pastor falando que todo mundo já tem o dia, a hora e minuto para morrer. Tem gente que adianta, né? Tem uns caras que fazem loucura e adianta. Mas se a gente viu a gente já tem o dia, tem uma senha. E se chegar o dia da tua senha, você estiver impuro, você estiver andando descalço no mundo espiritual, você não vai para o céu. Então a gente tem que andar revestido, levantar cedo, orar antes, que nem o pastor sempre fala, ora, não sai de casa sem orar, peça a presença do Espírito Santo, no exército de anjos, todo dia, no teu trabalho, presença do Espírito Santo na tua vida, é não faltar em culto. Pode faltar? Pode,
porque tem dias, né, que a gente não consegue vir, um compromisso mais sério, alguma coisa assim, né? Mas tem gente que falta no culto de preguiça. Isso aí ele está sujando o pé dele. E tantas outras coisas, né, que nós devemos buscar mais a Deus, para nós revestirmos cada vez mais o nosso pezão espiritual aqui, né? Para os dias que nós viemos neste lugar santo, nós chegarmos aqui puros, limpos, e principalmente o dia que Jesus vier nos buscar, nós estejamos com o nosso pezão limpinho. Amém? Então, busque mesmo a Deus, se dedique, não saia de casa sem orar, se revista com as sandálias, com os sapatos, com os chinelos espirituais, todo dia, da hora que levanta à hora que se deita, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. E nos dias que nós viemos na casa do Senhor também, viemos buscar Ele, nós temos que vir puro. Amém? Vamos dar um exemplo, né? Então nós pensamos assim, que Deus, Ele tem a regra dele, as leis dele, e tudo que o homem planta, o homem colhe. E nós pensamos assim, né? É porque Deus, Ele é assim, Ele está vigiando ali, né? Você pecou, né? Ele vai tirar a tua bênção e vai te colocar, né, na mão do diabo, para o diabo te castigar. Assim você entendeu, aí nós começamos a entender as coisas dessa maneira. Mas na realidade nós temos que procurar a maneira correta de entender isso. Na realidade existem lugares espirituais. Então a palavra de Deus é um lugar, entende? E a vida sem Deus é outro lugar. Aí a obediência na palavra, ela te coloca no lugar. A desobediência à palavra se coloca em outro lugar. Então, se eu vivo num lugar onde está um ambiente de bênção, eu vou desfrutar de quê? De bênção. Se eu vivo num lugar onde está condenado, amaldiçoado, que há todo tipo de maldição, então eu vou ter aquela maldição. Então, é mais ou menos assim que nós devemos entender quando Deus está nos ensinando, puxando nossa orelha. Deus está querendo que nós estejamos num lugar onde é abençoado, onde tem bênção, tem tudo. E depois que você está nesse lugar, Ele precisa tirar o outro lugar que você vivia de dentro de você. É igual a turma fala, o povo demorou uma noite para sair do Egito. Mas em 40 anos o Egito não saiu de dentro deles. Então você pode estar na igreja, você pode estar em Deus, você pode estar, mas será, né, que ainda você não tem do velho homem dentro de você? Então aquela pregação de domingo, eu estava falando assim, né, que eu ouvi lá e eu achei legal aquilo, está me ajudando muito a lidar com o meu eu, né? Então vamos supor assim, se nós pegar o nosso pensamento, e entender que o nosso pensamento, ele não pode dirigir a nossa vida, né? Mas ele pode ser o nosso aliado, nosso companheiro, porque nós pensamos através do cérebro. Então, quando o cara falou assim, você pensa, então tem duas personalidades dentro de você. Tem uma outra entidade, pode se chamar até de outra entidade. Teus pensamentos é uma outra pessoa, porque para você pensar, tem que ter alguém ouvindo o pensamento. Se ninguém ouvir o pensamento, existe pensamento, Raquel? Não existe pensamento se não tiver uma segunda pessoa ouvindo. Pegaram, gente? Então, aí quando você separa isso, e você vai ver mesmo, ó, que nós podemos dominar o nosso pensamento. De repente eu estou pensando mal de alguém, aí eu me lembro, porque lembrar é uma coisa, pensar é outra, tá, gente? Aí eu me lembro da palavra de Deus e eu mudo meu pensamento, né? Porque eu falei, capaz que eu vou perder minha bênção por causa disso, né? Eu já mudo meu pensamento. Então, é pecado você ser guiado pelos seus pensamentos. Por quê? Porque você agora é uma pessoa que tem que ouvir os pensamentos do Espírito. Então a Bíblia fala assim, né? Tende todos vós os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. Pensamento e sem
sentimento. Nós podemos mudar o nosso sentimento, nós podemos aprender a administrar isso. Amém, gente? Certo? Agora preste minha atenção. Eu entreguei minha vida para Cristo, eu estou num lugar de bênção. Eu estou em Cristo Jesus. Agora fala assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Mas se a natureza velha ainda estiver em mim, então o pecado ainda está em mim. E o pecado pode ser a origem de nós não termos as bênçãos. O pecado que está em mim pode ser a origem de eu não ter as bênçãos e ainda estar doente, com bastante maldição, carregando na minha vida. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Que nós agora estamos aprendendo sobre a salvação. E nós sabemos que nós temos que ficar craque em 5 princípios. O primeiro é... Segundo é... Digo, homem. Terceiro é... Quarto é... Jesus e a fé. Amém, querido? Então, nós temos que ficar craque nesses 5 princípios para nós compreendermos. Depois, né, querido, nós temos que aprender que andar em Deus é andar guiado pelo Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Jesus em nós, o Pai em nós, e ele, o Espírito Santo em nós, no mesmo tempo. Entende? Eu posso chamar o Espírito Santo de Jesus, posso chamar de Papai do Céu, eu posso chamar de Espírito Santo, não tem problema nenhum. Só que nós sabemos separar as coisas, né? Então olha o que a Bíblia fala, o amor do Pai. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho. Então o Pai ama, o Pai é o Pai, né? A graça, né, de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, tá? Você andar em Jesus. Eu quero falar hoje para vocês sobre a origem, né? A origem de tudo isso. Então eu quero falar sobre cura. Eu quero falar sobre cura e falar por que que tem a enfermidade. A primeira coisa que você tem que entender é que a enfermidade, ela tem por causa do pecado, é só por causa do pecado. Só que ela tem a do pecado que é inevitável. Vamos dar um exemplo, nós envelhecemos e morremos. Isso é uma bênção não mudar, né? Porque se nós fosse ficar aqui o resto da vida envelhecendo e não morresse, ou se não ficasse aqui, né? O que seria de nós, né? Onde nós ia parar, com tanta luta e sofrimento que tem? Então, nós temos o nosso tempo na terra. Então, isso é culpa do pecado. O homem tem que trabalhar por causa de quê? Por causa do pecado. Mas isso nós não vamos mudar, tá bom, gente? Mas diga comigo, mas vou mudar o porquê. Então, eu vou mudar o porquê. Então, nós temos que entender que tem coisas que é consequência do pecado e para o nosso bem não vai mudar. Envelhecer, morrer, né? O que vai mudar? Vai mudar para onde eu vou. Então, eu preciso entender isso. Outra coisa que vocês precisam compreender é que essa situação em que o homem está por causa do pecado, ela não atingiu só o corpo do homem, ela atingiu o corpo, a alma e o espírito. Diga comigo, enfermo e doente é de corpo, alma e espírito. Agora eu vou te perguntar uma coisa para você. Inveja é doença do quê? Diga comigo, da alma. Eu não quero falar do espírito, eu quero falar só de doença do corpo e da alma, mas vamos falar um pouquinho da alma. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui, vamos fazer uma listinha de doença da alma. Doença da alma, mágoa. Doença da alma. Medo. Doença da alma. Depressão. Ciúme. Insegurança.
Problema com pessoa. Síndrome do pânico. Tristeza. Né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Insônia. Né? Insônia também é uma doença da alma. Preocupação. Pensamento acelerado. Tudo isso é doença da alma. Agora, deixa eu perguntar. Quem aqui não tem alguma coisa disso? Então fala assim, eu preciso detectar a minha doença. Agora vamos ver então, porque eu não vou falar agora da doença do corpo, né? Mas vamos entender o seguinte, todos nós sempre estamos precisando de doença, porque se você pegar e ver um carro de alguém batendo, e você dá um sorrisinho de satisfação, é porque você é doente da alma. Pegaram ou não? Se você tem medo de ficar sem dinheiro, você é doente da alma. Agora, olha bem, vamos dar um exemplo, olha bem. Se você nunca está contente com o que tem, e sempre pensando e planejando o que não tem, querendo coisa que não tem, e deixando de ser feliz no momento, você tem uma doença da alma. Por quê? Porque você sempre anda, né, por aquilo que você vai ter lá na frente. Aí não consegue, se frustra, doença da alma. Se você fica lembrando, né, que o pastor te ofendeu esses dias atrás e tal, e você não esquece, então você está vivendo o seu passado, doença da alma. Agora deixa eu te perguntar, essa doença da alma faz você vir na igreja, entende? E está curado? Não. Agora vamos dar um exemplo. E essa doença, para poder ela ser curada, você precisa, primeiro, admitir. Eu admito. Eu sou doente da minha alma. Segunda coisa, confessar o pecado. Terceiro, né, pedir para Deus te curar. Então, uma das maneiras que Deus cura é através da palavra. Então, vamos dar um exemplo. Salmo 107, 20. Vamos lá. Salmo 107, 20. Põe lá para mim. Com a sua palavra, Ele nos curou e salvou da morte. Na minha versão aqui, Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele livrou da morte. Então, como é que eu sou curado, pastor, pela palavra? Bom, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando eu me converti, eu era inseguro, né? E ainda, de certa forma, existe uma tentação de sempre aquilo estar querendo voltar. Inseguro. Então eu tinha que trabalhar, juntar dinheiro e tal. Quando eu via aquele dinheiro sobrando, né, Bita, eu ficava mais tranquilo. Eu tinha insegurança. Aquilo era uma doença. E como é que Deus me curou? Foi me curando através da palavra. Eu não recebi um milagre. Entende? Não foi um milagre. Eu tinha problema com meu pai. Como é que Deus me curou? Através da palavra, que eu comecei a ver que eu tinha aquele problema, comecei a orar, comecei coisas, tive as minhas oportunidades e consertei meu problema com meu pai. O Dorival esses dias não veio falar aqui e tal. E muitas vezes, você vai olhar na Bíblia, né? A falta de cura da alma é a razão de nós termos enfermidades físicas. A enfermidade física é uma materialização no físico de algo que veio da alma. Então nós precisamos curar a nossa alma. A inveja tem suas consequências, a mágoa tem suas consequências, tudo tem suas consequências. Por isso que fala doença psicossomática. Agora olha bem, pastor, mas por quê? Querido, é porque é o seguinte, se eu estou num território de enfermidade, eu vou ter enfermidade. Então,
mágoa, ressentimento, tristeza, é um lugar onde você está. Por que é um lugar onde você está? Porque você está pensando. E você está pensando e você está ouvindo aquele pensamento e você está deixando se abater. Por que a Bíblia fala que a palavra é como uma espada? É que você começa a dar espadada. E sai daqui, né, pelas suas pisaduras eu fui curado, o castigo que me traz a paz estava, né, sobre ele, né? E eu vou começando a citar a palavra, e eu vou adorando a Deus, eu vou buscando a Deus, eu vou orando, e a palavra vai me curando. Entende? Então muitas vezes a pessoa fala, como é que eu vou ser curado? E até hoje, quando eu tenho um problema, o que vai me curar? A palavra. Nós temos um remédio, a palavra que cura. Amém, gente? Glória. Às vezes, né, acontece, se você ficar triste, magoado, às vezes a pessoa que Deus vai usar para te curar, se você tiver problema de coração com ela, você está bloqueado. Não recebe nada. Né? Eu aprendi uma coisa, quando alguém tem algum tipo de unção, Raquel, isso é prática, hein? Não é nem ensino, é prática. Quando alguém tem algum problema, algum problema com alguém, e esse alguém é um grande homem de Deus, ou é uma pessoa usada por Deus, se você falar mal daquela coisa, a unção que está nele, se tiver no você até sai. Então não pode ter problema com pessoas, né? Então, por exemplo, lá, Valdomiro Santiago, ele é muito usado em cura, né? Duvido você achar alguém que fala mal do Valdomiro que é usado em cura. Entende? E muitas vezes você não é usado por Deus em cura, por quê? Porque fica colocando defeito nos outros. O bom é não ter problema com ninguém, né? Porque você nunca sabe de onde vem sua bênção. Né? Porque Deus, ele precisa de um ponto. Ó, a autoridade da terra está sobre quem? O homem. Tanto é que Jesus se fez homem e agora por meio dos homens, Jesus, ele faz as coisas na terra. Então você não pode ter problema com homens. Amém? Às vezes Deus usa até um ímpio para abençoar a gente. Como é que você vai ter problema com o ímpio? Nem com o ímpio você pode ter. Se ele tiver problema com você, não tem problema. Ama. Ama ele, ora por ele, porque daí você não perde a tua bênção. A única maneira de você tiver problema com alguém, é você amar aquela pessoa, orar por ela, para que você também não caia no jogo do diabo e fique no lugar de maldição junto com ele. Isto, naquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos. Então você não tem que estar falando do outro, você tem que estar fazendo a tua parte. Segredo, gente, ama. Pastor, como é que eu amo? Começa a desejar o bem da pessoa, começa a pensar bem da pessoa, começa a ver as qualidades daquela pessoa, caça qualidade nas pessoas, para de caçar defeito, procura uma qualidade na pessoa para que você não peque. Às vezes, querido, a Bíblia fala assim, ó, muito cuidado com o que você pensa. E o que vai fazer você pensar diferente? A palavra. Então, por que você deve ouvir a palavra, prestar atenção na palavra, absorver a palavra? Porque você vai usar a palavra para poder ser curado, para poder ser abençoado, né? Agora, então nós temos que ter consciência de que nós temos enfermidade na alma. E essa enfermidade na alma pode, mesmo nós estando no lugar de bênção, é como se a velha natureza ainda habitasse em nós. Então nós devemos renovar a nossa natureza todos os dias por meio do conhecimento da palavra. Se você for teimoso, não vai dar certo. De vez em quando vai amigo meu assim, que eu aconselhei ele e tal, e ele discordou, né? Aí eles vão lá na loja, né? Outro dia mesmo foi um lá, ele sentou com depressão, e ele falou assim, tudo que você falou aconteceu. Eu falei para ele assim, mas não precisava ser muito inteligente, né? Não precisa ter dom de discernimento, é só ver o que a pessoa... Quando, querida, a gente vê uma pessoa triste, emburrada, cabisbaixa, nós sabemos, ó,
Lá vem problema, lá vem prejuízo, lá vem estagnação, lá vem. E se for uma pessoa meia fraca na palavra, né? Perdi o membro, perdi o membro. Depois eu não quero nem saber o que aconteceu, né? Porque senão eu acabo me contaminando também. Então, a gente vai ficando velho, vai aprendendo, né, Dori? Né, Raquel? Então, muito cuidado. Busca libertação na palavra, fazendo o que a palavra manda diante dos seus momentos. Né? Não deixa um momento, o diabo roubar o momento na tua vida. Amém, querido? Agora eu quero falar um versículo, olha bem, que é bem interessante. É Isaías 53, 4 e 5. Eu sei que vocês já devem estar, todo mundo já deve ter decorado esses versículos, né? Mas vamos ler de novo, ó. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor. Querido, se você for dirigido pelos seus pensamentos, e a palavra não te curou ainda, não te libertou, então olha bem, você sofre. Mas era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Hoje eu estou falando de Jesus, tá, gente? A respeito de cura. Olha bem, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos, por causa do que, gente? E eu falei de pecado da alma, né? Não falei? Pecado da alma agora. Cita alguém que você conhece que não tem nenhum pecado na alma. Né? E para não ter nenhum pecado na alma, você tem que ir lá na cruz e lançar sobre ele. Então, olha bem, ele estava sendo castigado por custa das nossas maldades. E nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu. Então, esse resultado, essa colheita que nós temos por causa da nossa doença da alma, que afeta o nosso corpo, né? Jesus, ele pagou o preço por isso, nós não precisamos mais carregar. Só que a cura está na sua palavra. Agora, olha o que está escrito em 1 Pedro 2, 24. O próprio Cristo levou os nossos diga comigo, pecado confessado é pecado perdoado. Olha o que diz a palavra. Põe em 1 João, querido, 1, 8 e 9. Depois, se dissermos que não temos pecado, estamos. Então, se você falar que você não tem problema, você está. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou me enganando. E não há verdade em nós. Então, em João 8,34 diz aqui: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do diabo. Então, olha bem, o pecado, ele faz você ser escravo. E o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Nunca faça as coisas, querido, por ressentimento, por mágoa. Seja sempre, você já vai errar. Mesmo fazendo certo, você já vai errar. Você vai pisar na bola, você não vai agradar todo mundo. Mas preste atenção no teu comportamento. Quando você não está bem, procura praticar a palavra, procura confessar a Deus e fala para Deus que isso você não quer viver desse jeito, porque você quer ser abençoado.
Tenho certeza disso. Agora, olha bem que legal. 2 Coríntios 5, 21. Se você confessar o seu pecado, olha que promessa maravilhosa. Em Cristo não havia, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Né? Então a minha culpa agora, quando, olha bem que legal, né Júlio? Olha bem, na hora que eu mudo, que eu senti que a minha natureza mudou, primeira coisa, eu estou perdoado. E perdoado eu já podia estar, mas agora eu estou curado. Entende? E após eu estar curado, também significa que eu estou, a Bíblia diz que eu estou justificado. Olha bem, aqui na minha versão diz assim: Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Então, vivamos de acordo com a vontade de Deus, significa que nós somos a justiça de Deus agora na terra. Então, juntamente também com Ele, tem outro versículo que fala, Ele nos justificou para uma viva esperança. Então, querido, tem que buscar a cura da alma. Entende? Agora, eu vou explicar uma coisa para vocês agora. Cura do corpo. Vou explicar para vocês cura do corpo. A cura do corpo também, ela está em Cristo Jesus, mesmo que você não veja um milagre. Só para você ter uma ideia. Como é que chama aquele negócio que gela a perna daqui para baixo? É reumatismo, acho que é, né? Como é que chama? Lembra, Rose, que eu tinha, que congelava a perna daqui para baixo? Minha perna congelava daqui para baixo. Fui para a igreja e eu tinha diarreia. Tudo por causa do pecado. Por quê? Porque eu bebia muita cerveja, estragou o intestino. Eu ia pescar 3, 4 vezes por semana, até dia de geada. Eu com 30 e poucos anos tinha reumatismo. Eu tinha depressão. E tinha inúmeras coisas, né? Que certamente eu não estaria vivo hoje. E eu buscando a Deus, de modo natural, aquilo foi desaparecendo gradativamente. Então eu fui curado pela palavra, por um meio, só por estar vivendo e sendo curado da alma, sendo curado da coisa, a enfermidade, curado também da onde vivia, sair da onde eu vivia, e viver na igreja, e Deus foi me curando. A Laurinha, a esposa do Bita, toda vez que ela me vê, ela fala assim, não, mas ele começou a emagrecer depois que vocês oraram, foi depois que vocês oraram que deu certo. Né? Então, quer dizer, a gente vai sendo curado. Pegaram? Então nós temos que saber por que nós podemos ser curados. Porque Jesus carregou a nossa culpa. Então isso mostra que a enfermidade da alma e do corpo é consequência do pecado. Entende? O sofrimento é consequência do pecado. Então quando Jesus ele carregou o nosso pecado, então pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. E eu vou dar mais um exemplo para você. E essa cura, ela não é uma cura só que você recebe, é algo vivo dentro de você. É como se você estivesse tomando uma vacina. Ela vive dentro de você. Quando você recebe um milagre, você permanece em Cristo, aquela cura ela flui através de você. Então você pode também, por meio da palavra, por meio de você ser perdoado, você pode ser um objeto de cura para outras almas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está lá trabalhando na loja, de vez em quando aparece alguma circunstância em que precisa de ter uma intervenção de Deus. Eu lembro que um dia uma menina foi lá, estava com um pelote assim
coisa assim, e apavorada, e ela entrou lá e disse que alguém mandou lá, porque disse que se orasse, curava. E nós tinha até um balde lá na loja, né? Então, eu não lembro, acho que foi, não sei se foi a Lenzinho, quem foi, catou o balde, levou lá, foi a Fábio, não sei, né? Levou o balde lá, e eu pus a mão na menina, a menina vomitou assim, deu meio balde de pus. Você lembra, Rose, disso? Lembra, né? A menina saiu de lá sem nada. Ela vomitou um meio balde de pus. Foi curada. Né? Esses tempos, isso aí não faz muito tempo, entrou um senhor lá na loja, e ele, apavorado, falei, senhor, está acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, estou trocando o pneu do carro ali, o pneu estourou, e eu tenho que levar meu menino urgente para Londrina, não sei. Eu falei assim, mas o que aconteceu com o teu menino? Rapaz, ele tem um soluço, e o menino está morrendo por causa desse soluço. E nós moramos em São Paulo, ele trabalha aqui em Andirá, nós viemos para levar ele está ruim. Eu falei, mas esse menino está aí? Tá, traz ele aqui. Aí o homem trouxe, né? É um meninão bonito, né? Morenão, assim, bonito. Aí eu peguei, olhei para o menino e falei assim, olha para mim, menino. Na hora que ele olhou para mim, solta ele em nome de Jesus. Nunca mais o menino soluçou. E faz um tempinho atrás eu vi o pai dele e falou, nunca mais. Ele soluçou. Esse tempo atrás entrou o senhor Hermelindo, também aqui de Andirá, com câncer aqui e fazendo um buraco aqui, ó. Vamos lá, evangelizamos ele, expulsei espírito de câncer, né? Depois o homem voltou lá, não é, Rosa? Voltou lá, curado. Ele disse que nem foi mais no médico. Secou tudo. E ele estava apavorado. Ruim. Agora, depois disso, ele até orou, pediu para mim um dia orar por ele. Olha bem para vocês verem. Os maquinários dele não paravam de quebrar. Ele ligou para mim chorando. Não estou aguentando. Não consigo trabalhar, meus máquinas. Tem que ter alguma coisa errada. Eu queria que o senhor orasse para mim. Eu orei e parou de quebrar os maquinários dele. Repreendi do telefone mesmo. Parou. Né? Por quê? Porque Jesus pagou pelo pecado dele também. Ele pode ir até Jesus buscar cura. Só que a gente tem que saber que a cura é porque ele perdoou os nossos pecados e agora nós precisamos nos apegar pela fé para sermos salvos. Glória a Deus. Olha lá, a Suzana mesmo tinha um probleminha no joelho, né? Conta para eles aí, Suzana, que ela já contou para mim umas 3 vezes, eu falei, você tem que contar na igreja. Vai lá. A paz, irmãos. Por esses tempos, eu faço exercício, faço musculação, então um músculo da perna aqui ficou meio comprometido, ele ficava inflamando, até tive na Suzana fazendo a liberação, melhorou bastante. Só que um certo dia eu estava lá na loja trabalhando, de repente a dor veio assim, muito forte, que eu comecei, estou carregando, entregando o pneu, estou começando a arrastar a perna. Falei, não tem alguma coisa de errado. Porque foi muita dor mesmo. Até foi o dia que o Lu passou mal. Aquele dia que você não estava bem. Aí eu falei, não posso sair daqui com essa dor. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que terminar o dia. E estava insuportável. Eu falei, é alguma coisa até estranha. Aí o pastor estava até evangelizando o senhor, lá um cliente. Eu falei, pastor, pastor, deixa eu atrapalhar o senhor um minutinho. Mas repreende e expulsa essa dor, porque eu não estou conseguindo. Eu não ia conseguir dirigir, para vocês terem uma ideia. Eu não conseguia pisar. E assim, ele orou, eu mexi, falei, mas passou, continuei trabalhando e tá perfeito, gente. Para vocês terem uma ideia, eu estava dando trabalho para ajoelhar. Porque eu não conseguia ficar com a perna dobrada assim, ó, de tanta Acabou dor. o problema? Acabou. Salva de palmas para Jesus, gente. Glória a Deus, né? Então, olha bem, nós
estava falando agora há pouco para o Dimar, né? Falou, Dimar, nós, né, somos curados, mas isso não isenta nós de cuidar da nossa saúde, né? Porque, por exemplo, né, se a gente sabe, né, como é que é o ciclo natural, nós estamos em Jesus cuidando da nossa coisa, mas nós temos o poder de Deus na nossa vida para mudar a nossa sorte. Então você tem que saber que tem coisas que elas estão instaladas em você e que você precisa sim estar buscando cura de Deus. E curar, e principalmente a causa. Diga comigo, eu preciso buscar a cura atacando a causa. Crente busca atacando a causa. Eu acho que faz uns 15 dias, né, pastora? 15 a 20 dias. Uma mãe veio desesperada que ela ia levar o menininho para fazer um exame em Londrina e o médico já tinha diagnosticado que seria uma doença. Mas ele queria a certeza fazendo esse exame. Então a mãe entrou em parafuso. Aí a Helena, que trabalha na casa dela, falou assim, olha, vamos lá na igreja. Vou pedir oração e vamos lá na igreja. E ela trouxe. Aí o pastor Dorival, a pastora Raquel, o pastor Edmar, a Ana Paula. Eles oraram. A Ana Paula determinou, que ela ficou conversando com a Helena e o menininho, e o pastor ficou com a mãe. Então, determinou que a criança ia fazer aquele exame só para detectar que não tinha nada. Mas a mãe estava numa agitação que estava até doente. E isso, ela veio na quinta. Na sexta-feira, ela fez o exame em Londrina e demorou 2 dias para chegar. Mas o pessoal que estava fazendo o exame falou assim, olha, aos nossos olhos, mas tem que ter o laudo, né? Não tem nada. Para a honra e glória do nome de Jesus, ele não tem nada. Aleluia. E ele estava com o corpinho tudo manchado. Além de estar com problema, que era neurológico, estava o corpinho manchando. As manchas sumiram. E terça-feira, né? A Helena deu um testemunho que ele cresceu, ele está outra criança, tá, sabe? Mudou a fisionomia do Joaquim. Então, Deus operou um milagre, e na vida dela também, que ela falou assim que ela está para vir para cá, mas sempre está acontecendo algo que ainda está prendendo ela. Morreu o sogro dela, morreu a avó dela, então, mas eu creio, e agora ela estava bem gripada, ela ia vir hoje comigo, mas está bem com gripe, então ela achou melhor não vir. E tem outro também da Cileia, né? Que foi domingo, foi pedido oração. O irmão dela pediu para a Helena, que ela trabalha também na casa dele, que ela estava com uma hemorragia interna que não diagnosticava, não sabia de onde que estava tendo aquela hemorragia. Aí foi ver, estava no intestino. A partir do momento que o pastor orou aqui, outro dia de manhã, eu tenho 3 áudios, depois se vocês quiserem ouvir, falou assim que foi instantâneo. A hemorragia cessou. O médico falou que só estava esperando uns exames que ela estava fazendo. Depois, isso é Jesus. Hã? Isso é Jesus, né? Isso é Jesus. E no outro dia, eles não estavam entendendo. Eles estavam investigando, queria saber a causa. Não deu nada. E ontem ela me mandou um áudio que ela estava com alta. Então, é tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Ela recebeu a cura. E o irmão dela falou para a Helena, assim, agradeça a igreja que orou pela Cileia. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Então, para terminar, agora nós vamos ler, terminar aquele lá é Pedro, né? 1 Pedro 2:24. Terminar. Diga comigo assim, hoje eu vou ser curado. Fala aí. E quem não precisa de cura aqui, o que é, gente? O que é?
Mentiroso. A verdade não está nele, porque todo mundo precisa de cura. Amém? Por que você precisa de cura? Porque se você tiver uma doença na alma, você está no lugar de maldição. Você vai ter problema financeiro ou físico. Olha lá. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta por meio dos sofrimentos dele. Vocês foram curados. Então levanta do teu lugar, querido, que eu quero ungir vocês agora. Primeiro nós vamos ungir o Edmar, né? Glória a Deus. Então, você sabia, olha bem, você sabia que tinha uma praga que estava atacando o povo de Israel? E daí Davi foi orar, foi perguntar, Davi não foi Davi mesmo, né? Davi foi orar, você sabe o que era? Porque Saul tinha matado os gibonitas, né? Que tinha feito uma aliança com Josué lá atrás, que ia proteger eles, não ia matar eles. Aí Saul matou uns gibonitas e veio uma praga sobre a nação. E teve que buscar uma remissão daquilo. Diga comigo, redimir aquilo, falei. Você sabe como é que Deus redime nós do nosso pecado? É quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a obedecer sua palavra. Aí nós estamos redimindo a nossa vida do pecado. Se você não obedece a palavra e não deixa Deus curar a tua alma e obedece, você não está redimido. E para cessar aquela praga, querido, Davi teve que ir lá conversar com os gibeonitas e ele falava assim, o que é que vocês querem que nós façamos para cessar a praga? O que vocês querem que nós te paga? Ele falou, nós não queremos dinheiro não. Nós só queremos a família de Saul morta. Aí mataram a família de Saul lá e tal, e sobrou um lá ainda, né? Mas mataram e cessou a praga. Vocês viram, querido, que por causa de um pecado cometido lá atrás, pelos seus parentes, se você viver em Jesus, mas com mágoa, ressentimento, com problema com pessoas, essas coisas, essa mesma maldição, ela não sai da tua vida porque você está no lugar de bênção, mas ainda habita o pecado em você. E precisa redimir isso. Como é que eu redimo isso? Me entregando a Jesus. A hora que a maldição vem para você, né, ela encontra você ocupado, amando a Jesus, obedecendo a Jesus, curado, fazendo o contrário do que faz, ela não pode te alcançar. Tem música que eu gosto demais, né? Tem uma música que fala assim, há um lugar onde a tristeza não me domina, há um lugar. Então, olha bem, Jesus é um lugar, e o nosso pensamento é o lugar. Então nós temos que estar no pensamento de Jesus, não no nosso. Nós temos que estar no sentimento de Jesus e não no nosso. Nós temos que estar nos ensinos de Jesus, não no nosso entendimento. Nós temos que estar no comando de Jesus, não no nosso. Amém, querido? Senhor Jesus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Querido Espírito Santo, eu tenho sentido, Espírito Santo, uma unção de cura de alma, de libertação. Mas antes, Senhor, eu quero que o Senhor olhe compadecido para o Teu povo. Porque nós estamos reconhecendo hoje, Jesus, que nós saímos do Egito.
mas que há muita coisa do Egito, Pai, no mais perfeito daquele que está aqui, Pai. Mais perfeito de nós, Pai, há muito do Egito ainda. E nós queremos, Deus, ser curado por Ti, Pai. Ser curado. Curado, Deus, na alma, Pai, porque essa falta de cura, Pai, é as pragas do Egito, Deus, é as coisas do Egito, Pai. Às vezes são coisas que nós gostamos, Pai, como a cebola, como o alho, como a carne, como essas coisas, que no nosso dia de hoje, Pai, é o carro que nós não podemos ter, o sonho que nós não realizamos, o salário que nós ganhamos pouco. E nós estamos, Senhor da glória, reclamando, Pai, por algo do Egito. Enquanto a riqueza, Deus, é a Tua presença, Teu Espírito, é a Tua bênção. Senhor, eu sei que o Senhor quer nos curar, nos prosperar, porque o Senhor pagou a nossa dívida e nos abençoou. Nos abençoou. Mas eu quero, Deus, que o Senhor mais, Senhor, cure, Deus querido, nossa alma e nosso corpo hoje, Pai. Em nome de Jesus. Chega aqui, irmão. Deus, eu e a Tua igreja, nós decretamos em nome de Jesus a cura completa, Pai, do Edmar, Pai. Eu quero decretar aqui, Deus, que o projeto do diabo, querendo roubar, Pai querido, a saúde, a vida do Edmar, seja destruído esse projeto agora, Pai. E a obra do diabo, Pai, em andamento, Pai, em construção, nós, ó Deus querido, agora desmanchamos ela em nome de Jesus. Pedimos que pelo fogo do Teu Espírito Tu queimes, Pai. E agora, Deus, eu quero que o Senhor derrame um bálsamo sobre ele, Pai. E eu ordeno agora, Pai, que essa disfunção, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de AVC, ataque cardíaco, de câncer, espírito maligno, querendo atrapalhar a vida do meu irmão, pode se retirar em nome de Jesus. Eu estou profetizando, Pai, que a saúde dele vai ser top, Pai. Que ele vai envelhecer bem, Senhor, e que ele vai ver seus netos ainda, Pai, se o Senhor não voltar, Senhor, queria mais que o Senhor voltasse logo, mas se o Senhor não voltar, Pai querido, o diabo vai ter ainda, Pai, muito problema com o Edmar, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, pega ele, enche ele agora, com uma unção, Senhor, poderosa. Fala no oculto, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Jesus, envia Teu Espírito, Pai. Move as Tuas águas, Jesus. Salmo 103, Senhor, diz assim, Deus, que o Senhor, Pai, que é o Senhor, Pai, que perdoa todos os nossos pecados. Aleluia. É o Senhor que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aleluia. Vamos orar nesse salmo aqui. Põe para mim, filha, 103, põe no versículo 1. O Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve ao Senhor, que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É Ele que me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Aleluia.